Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre derivadas parciais, mas antes de falar sobre derivadas parciais, vamos ver uma situação hipotética aqui, não é? Que a gente tem um consumo de energia em função da tensão U, da corrente I e do tempo T. Esse consumo de energia eu posso manter a tensão e a corrente constante, alterando apenas o tempo. Então, se eu quero, por exemplo, mantendo uma voltagem de 12 volts e uma corrente de 3 amperes. Então, se eu tenho 12 volts, 3 amperes, e aí alterando apenas o tempo. Vamos pensar naquela equaçãozinha que a gente tem lá, que é U vezes I vezes T, né? Num circuito de corrente contínua. Então, se eu alterar o T apenas, U vezes I, se eu tenho 12 vezes 3, dá 36. Então, 36 vezes o tempo. 1 segundo, 36 watts. 2 segundos, 72 watts. E assim sucessivamente. Então, veja bem que aqui eu estou alterando apenas o T, mantendo o U e o I constante. Posso, inclusive, querer saber, mantendo o U e o T constante, querer saber se eu alterar apenas a corrente. Quanto é que vai ser o consumo instantâneo? O consumo a cada segundo em função de U e em função de U, mantendo, aliás, em função de I, mantendo o U e o T constante. Ou posso manter o I e o T constante, variando apenas a voltagem. Então, quando eu estudo derivadas parciais, eu estou considerando apenas uma das variáveis da função. Ou estou considerando apenas o U, ou apenas o I, ou apenas o T como variável. As outras duas eu estou mantendo constante. Então, se eu tenho, por exemplo, o consumo de energia de 12 volts com 3 amperes só alterando o tempo, então essa voltagem ou essa energia consumida ela vai depender apenas do tempo no caso dessa função. Quando eu acho derivadas parciais, eu estou colocando nesses termos, que as outras variáveis são constantes, estou encontrando apenas a taxa de variação em relação àquela variável específica que eu estou variando. As outras variáveis eu estou considerando elas constantes, certo, pessoal? Então, isso é derivadas parciais. Vamos ver aqui num gráfico como que isso vai funcionar, olhando de um ponto de vista geométrico, como é que isso iria funcionar. Deixa eu mudar aqui a tela, para essa tela aqui do GeoGebra. Então, veja bem, ó, se eu pego aqui essa função, por exemplo, aqui é uma função z em função de x e y. Aqui você tem esse eixo vermelho, ele é o x, e esse eixo, deixa eu centralizar aqui para facilitar a visualização, isso, para ficar menor. Então, esse eixo vermelho é o x e o outro eixo verde é o y. Então, aqui tem o x e o y. E aqui o z, que é a minha função. Então, pegando um ponto P aqui qualquer na superfície dessa função. Esse ponto aqui. Então, um ponto P, e aí eu peguei dois planos perpendiculares ao plano XY aqui, ó, que corta no ponto P. Então, esse ponto P aqui é a intersecção desses dois planos. Ok? Então, na superfície, nesse ponto, eu posso querer encontrar a taxa de variação em relação a x. Neste caso, eu estou considerando o valor de y constante. Se eu estou considerando o valor de y constante, então significa que eu vou levar em consideração apenas o eixo x. E aí, esse plano aqui é que me interessa, esse outro aqui já não vai me interessar. Esse plano aqui, ele é paralelo ao plano XZ. Olha aqui onde ele corta a minha superfície aqui no meu plano. Então, se eu pego aqui, por exemplo, uma reta tangente nesse ponto aqui, no ponto P, que está contida nesse plano perpendicular a Z e Y. Essa reta tangente, ela vai ter uma declividade em relação a x. Vamos ver se a gente virando aqui vai ficar melhor para visualizar. Tá vendo? Aqui então você tem o eixo x, o eixo z, e aqui a reta tangente no ponto
no ponto P, aqui, em que ela não corta o eixo X, porque o plano que ela está à frente do eixo X, ou está mais para cá um pouco, o Y aqui é constante. Então, ela é paralela a esse plano. Essa reta ela tem uma declividade em relação a X. Essa declividade em relação a X, que é o nosso M aqui, é o que nós chamamos de derivada parcial em relação a X, ou chamando de fx, ou derrom f, derrom x. Não é? E fazendo a mesma coisa, considerando a mesma coisa em relação a y agora. Ó. Aqui você tem o eixo y, está aqui, esse verde, então é o nosso eixo y, esse aqui é o nosso eixo y, certo? E aí, considerando esse plano aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma reta que está nesse plano, ó. Aqui eu tenho a superfície, tá vendo? Essa é a superfície da minha função, todo esse azul. E aí, considerando aqui uma reta que está encostando, deixa eu ver se virando aqui vai facilitar melhor a visualização desse ponto de vista, ó, encostando na superfície, ó. Melhorou, né? Então, essa reta aqui, que encosta na superfície aqui nesse plano, e está contida, nesse ponto, e está contida nesse plano aqui, que é paralelo a x e z, então, essa reta aqui, ela tem uma declividade em relação ao plano xy, ou seja, em relação à reta y, ao eixo y. Não o plano XY, né? Então, essa declividade que ela vai ter em relação ao eixo Y aqui, o coeficiente angular dela, é o que a gente chama de derivada parcial em relação a Y, certo, pessoal? Então, usando o conceito de limite, como é que eu posso calcular isso aí? Lembrando lá do nosso cálculo 1 que a gente viu. Utilizando o conceito de limite, então, para achar essa derivada. Lembra lá como que a gente acha a derivada de uma função? F de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero, né? O limite disso aí. Agora, se eu tiver duas variáveis, então eu vou considerar uma das variáveis constante, ó, derrom f, derrom x, ou seja, a derivada de f em relação a x. Por que a gente não está usando o d aqui? Porque o d a gente usa para a função de uma variável. De duas variáveis ou mais, a gente vai utilizar essa letra aqui, derrom. Ou pode usar apenas f com um x aqui embaixo para indicar que é a derivada em relação a x. Ó, x mais h e x. Aqui é como se o y aqui, por exemplo, se o y fosse 2, seria f de x mais h, 2, menos f de x, 2, sobre h, com h tendendo a zero. Por exemplo, se eu quero achar a derivada parcial em x1 e y2, então vai ser x1 mais um pedacinho, um h bem próximo de zero, 2, a função de 1 mais um pedacinho, 2 para y, menos o valor da função em 1, 2, sobre h, com h tendendo a zero. Se for y, a mesma coisa, só porque agora nós vamos manter o x é constante. Quem é que está variando aqui? Quem é que está aumentando aqui? É o valor de y. O x é constante. E aí o h tendendo a zero. Aqui nós estamos falando de função com duas variáveis, mas isso aqui eu posso fazer derivadas parciais com funções de muitas variáveis, 3, 4, 5, 10 variáveis. Ó. Então, eu vou achar as derivadas parciais de cada uma, considerando as demais constantes. Ó. Se eu estou achando aqui a derivada, considerando as nossas variáveis dessa função, W1, W2, W3, um WI qualquer, um WN, vamos supor que seja 10 variáveis. Então, você, W1 até W10, certo? Encontrando aqui a taxa de variação dessa função em relação a WI. O que eu vou variar? O WI. Os outros Ws vão ficar tudo constante, vão manter o mesmo. E aí eu acho o valor da função mantendo esses Ws constante, considerando um pedacinho acrescentado aqui no WI. Certo, pessoal? Então, isso derivadas parciais, é simples de fazer. E aí a gente vai ver que isso não é difícil na hora de aplicar o conceito de derivada parcial.
Ok, pessoal? Então, aí, esse primeiro momento nosso, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre derivadas parciais. No próximo vídeo, eu vou fazer alguns exemplos aí.